importante para a própria formação. Eu não vejo uma legitimidade das justificativas quanto ao anonimato, à manutenção do anonimato, especialmente com relação à questão, não temos interesse em divulgar, não temos interesse em contar essa verdade, é uma opção que temos de escolher contar ou não. Com certeza, com relação às pessoas, mas eu entendo que o direito to be left alone, de ficar sozinho, de ser deixado em paz, o direito à reserva da vida privada, ele deve ser com certeza muito protegido, muito bem protegido pelo Estado. Mas a partir do momento que esse direito ele passa a atingir a proteção, a suposta proteção desse direito, a atingir outras pessoas, ele passa a não mais dizer respeito à própria vida privada. Então, nesse sentido, eu não vejo como prosperar qualquer tipo de argumento. Então, eu não sei se consegui, no final, ser muito clara, peço desculpas, estou extremamente nervosa, mas a ideia era passar de uma forma bem simplória o tema da utilização desse procedimento médico para ajudar aquelas pessoas que não conseguem naturalmente procriar, e todas as vertentes que decorrem desse procedimento, elas são muitas, mas a intenção era abordar pelo menos esse tópico específico que a gente chama de uma fecundação heteróloga, que você está utilizando um material que ele vem de fora da própria família. Então, não é uma questão de você usar um sêmen, você está usando o sêmen ou um ovócito de uma pessoa estranha àquele núcleo familiar. E isso gera várias implicações jurídicas. E eu entendo que essa regra ela não se justifica por si só, e os problemas jurídicos, os problemas que decorrem da aplicabilidade dessa regra, eles são muitos e, ao meu ver, eles se mostram muito mais desfavoráveis. Então, todas essas questões com relação à bioética, elas são muito polêmicas, elas são muito complexas, e às vezes, quando a gente coloca num plano os pontos favoráveis e os pontos desfavoráveis, isso não fica talvez muito claro, mas é uma questão de você plantar a semente, de pensar a respeito do tema. São assuntos que precisam ser debatidos, são assuntos que precisam ser conversados para que seja possível chegar num consenso mínimo, chegar num núcleo duro do que seria inviolável, do que seria inatingível, porque um consenso geral com relação a esses tópicos é realmente muito, muito difícil de se obter. Então, a ideia era colocar o tema à exposição para que cada um pudesse refletir e chegar à sua própria conclusão a respeito dele. E eu aprendi uma frase uma vez, vendo o filme do Homem-Aranha, que era com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu vejo que toda essa inovação tecnológica, especialmente ligada à área médica, é muito poderosa. E isso demanda muita responsabilidade. E no final de tudo, quem é absoluto não é a ciência, não é a ciência que é absoluta, é o homem que é absoluto. Então, dentro desse contexto, eu entendo que a gente tem que valorizar o homem, que a gente tem que ser responsável. Essa tecnologia, esse avanço, ele tem que ser responsável. E é nosso papel como pensadores do direito, a gente costuma até usar a palavra artífices do direito, em trabalhar, em estudar e se comprometer a debater o tema e não deixar que isso simplesmente aconteça sem direção e sem nenhum tipo de controle. Muito obrigada.
Eu entendo que essa palestra brilhante que ela acabou de dar agora aqui, eu estava aqui pensando e imaginando como foi a seleção do professor Rabinovitch. E me veio na cabeça agora, eu já sei por que ele me elegeu, me designou e intimou, porque ele sabe que eu sou polêmica tal quanto ele. E quando eu digo que eu sou polêmica, eu não quero jamais aqui discutir valores personalíssimos de cada um ou ideias, e sim somar, apresentar e refletir sobre o direito, que é inclusive isso que a gente aprende aqui dentro da Universidade de Buenos Aires, né? Nas nossas lições com o professor Rabinovitch, principalmente. Ele pensa e quer que a gente esteja sempre pensando sobre o direito e não mais ficar citando autores. Então essa palestra agora que eu acabei de ouvir da doutora Letícia é muito importante para o nosso ordenamento jurídico, porque eu começo com o seguinte questionamento: quando nós não temos leis, nós somos carentes de legislação específica para o assunto, é muito importante o debate do assunto para se chegar até a criar uma lei. E eu estando conversando com a Letícia nos corredores, tá, aqui da UBA, nós trocamos algumas ideias e eu coloquei o meu posicionamento. E ela quase me convencia da ideia dela. Vou explicar para vocês por quê. Porque eu tenho um estudo sobre o direito dos enterrados. Aqui em UBA é isso. No Brasil é direito de sepultar. Então, eu passo da seguinte análise, uma análise técnica, tá? Até desse ponto, que em virtude da não legislação, da carência da legislação específica, nós temos que pensar numa coisa: para que existiria reprodução heteróloga? Já elencada no Código Civil, no inciso 5 do Código Civil do Brasil. Está lá. A reprodução heteróloga é aquela do doador anônimo, muito bem explanado por ela aqui. Tá? O primeiro questionamento que eu fiz foi esse. A segunda pergunta que eu faria é lícito fazer tudo que é científico e tecnicamente possível? Me veio agora isso. Se há uma técnica, ela falou em técnica, ela falou no final em situações científicas da situação do doador anônimo. Então, a primeira pergunta que eu vou deixar aqui para os senhores também, que são doutorandos como eu, e pensarem sobre isso, tá? Dentro da corrente que eu adoto, que eu tenho como entendimento de um direito personalíssimo do doador, porque senão eu rasgaria, tá? Tudo que eu já li até agora sobre reprodução heteróloga, que é aquela que o doador anônimo vai, tá? E doa o gameta, né? Para fazer a reprodução. E a segunda pergunta que eu questiono aqui sobre isso é: você é a favor da reprodução medicamente assistida? Esses questionamentos, tá, que eu estou fazendo aqui, para a professora Letícia aqui, talvez tentarmos convencer sobre isso, tá? E o outro seria: se você concorda com as técnicas de reprodução medicamente assistidas, heteróloga, que você acabou de falar agora, ou seja, aquela que utiliza o sêmen do doador anônimo, como eu posso, se ela concordar com tudo isso, tá, que existe a reprodução, como é que ela me explica a identificação desse doador? É um contrassenso, um contraditório muito grande. Porque eu concordo com ela num ponto: as crianças nascidas, todas têm direito a ter um nome e um sobrenome. Então, nesse ponto, é um direito do filho saber quem é o seu pai biológico. Isso eu concordo com ela. Só que só parar aí e dar um ponto final nisso, é aí que o meu grande questionamento com ela seria esse, tá? Sobre isso, porque vai gerar efeitos, professores aqui presentes e plateia. Os efeitos jurídicos que vão gerar sobre isso. Porque no momento que ela concorda com, que ela diz que, na ideia dela,
deve haver uma identificação do anônimo, o próprio nome está dizendo, anônimo. E a resolução do Conselho Regional de Medicina é muito clara quando eles assinam e firmam o reconhecimento de que eles irão ficar no anonimato. E eu até concordo que resolução não é lei, mas por enquanto o que nós temos é uma resolução e devemos cumprir a resolução. E um inciso do artigo permitindo a reprodução heteróloga. Então, quando ele permite a reprodução, já vai o quê? Seguir o regulamento ou a resolução, né? Que é só o que nós temos. Então, os efeitos que eu entendo que vão gerar seriam os direitos da criança que tem o pai morto, falecido, e ele foi anônimo o tempo inteiro. É a única parte que eu concordo com ela, na identificação do doador no pós-mortem. Ele vai ser um herdeiro, ele tem direito à herança. Nesse caso, ele tem sim que conseguir requerer a identificação no caso do espólio, né? No inventário. Então, é nesse ponto que eu concordo plenamente com a Letícia, da identificação do doador anônimo. Fora isso, eu entendo como direito personalíssimo do doador e dele realmente ficar no anonimato. E era isso que eu tinha aqui para falar com vocês, porque eu nem vou muito me estender, porque esse debate é muito caloroso e iríamos ficar semanas e noites aqui. Mas era isso que eu queria. Eu não sei se ela tem direito à réplica ou à tréplica. Tem? Então. Depois. Né? Então eu encerro aqui com esses questionamentos. Muito obrigada por todos estarem me ouvindo aqui até agora.